Senador, onde é que estão os homens? Porque os canalhas nós estamos vendo no palco. Onde é que estão os homens do governo? E quantos nós temos? Nós temos gente suficiente para mudar esse estado de coisas? Para, na hora de uma votação dessa, não colocarem aquele monte de jabotis e falar: aprovamos a prisão em segunda instância, só que agora um pouquinho diferente. O Aras teve a cara de pau de falar: nós queremos, sim, combater a corrupção. Isso na TV PT, depois da TV PT, ele vem, né, um monte de advogado petista, com o bolsopetismo aplaudindo de pé ele, né, dizendo que a Lava Jato tem que mudar, tem que acabar, nós temos que voltar a combater a corrupção como nós combatíamos antes. Inclusive, desculpe interrompê-los, o próprio deputado Kim, né, Kim Kataguiri, comentou que eles até pretendem passar o fim do foro com algumas mudanças que ficaria um meio fim do foro. Não, então, o senhor, senador Orevisto, ouviu falar. Eu gostaria que o senador falasse. Vamos deixar a Sandra falar um pouquinho. Nós temos, voltando ao fim do foro lá que nós estávamos conversando, nessa questão do fim do foro, porque normalmente a pessoa pensa o quê? Os políticos. Não, são 55 mil autoridades que se valem dessa garantia para cometer o que acharem interessante cometer contra a população. Então, é muito sério e seria simplesmente cumprir a Constituição, onde está a regra básica, que todos são iguais perante a lei. Então, veja assim que esse fim do foro é uma exigência, mais do que uma exigência. É questão de sobrevivência do próprio sentido de nação brasileira. Não se justifica isso. Mas você, senador, que está lá e que se declarou aí a favor do fim do foro privilegiado, da prisão em segunda instância, que ela tomou um fôlego, né? Ela existia. Aí, opa, vamos dar uma pausa porque a gente vai precisar mexer nisso aí. Quais são os jabutis que vão colocar aí, né? A cerejinha para o bolo ficar bonito e tirar toda a força disso. Mas o que estamos esperando, né? Ou o que vocês que estão lá no miolo, tá? Estão esperando desse pessoal e de que forma que vocês vão combater isso, senador? Olha, Celso, eu entendo a sua indignação, entendo a indignação de grande parte do povo brasileiro. Essa era a indignação que me motivou também a ser candidato e ir lá tentar fazer alguma coisa. Há uma diferença muito grande entre um trabalho de todo santo dia fazer alguma coisa e uma catarse em que a gente mostra toda a nossa indignação e depois não faz mais nada. É fundamental que essa indignação toda seja transformada em cada um de nós em força motriz que nos leve, primeiro, a não ficar no meio do caminho, a não desistir. Não é? Quem fica tomado por essa indignação, alguns ficam tão indignados que se exaurem a própria indignação. É preciso controlar essa indignação e transformá-la em energia produtiva para que a nação se transforme. É muito difícil, às vezes provoca úlcera, às vezes deixa a gente sem dormir, mas é o preço que temos que pagar. Ficar imaginando hipóteses de jabuti, ficar imaginando hipóteses do que poderão fazer, é desnecessário, porque estão fazendo algo muito maior contra o qual nós temos que lutar agora, que é eles simplesmente engavetaram, não colocam em votação. Então nem precisa inventar jabuti. Eles mataram o projeto inteiro, o foro privilegiado continua vigorando 100% enquanto não for votado. Se eventualmente tiver que passar alguma besteirinha, por exemplo, o que o Kim Kataguiri estava dizendo é que eles talvez colocassem
que a condenação só seria válida a partir da segunda instância, não é? Se for para a segunda instância, não é de todo ruim, sabe? Não é de todo ruim. Se esse for um passo que a gente possa dar agora, muito melhor do que continuar parado como está hoje. Sem Não é? dúvida. Então, nós temos que conseguir aprovar alguma coisa. Quando a gente fala de Supremo, você mesmo observou, existem grandes ministros lá dentro. Eu não respondi à tua pergunta anterior, por exemplo, o Celso de Mello, o Fux, e outros que estão lá, com os quais eu me dou bem, não vou citar o nome de todos, mas nós temos grandes ministros. E temos ministros que não mereciam estar lá. Nós sabemos disso, que precisariam sair, que precisariam ser caçados. Mas o Barroso, eu considero também um grande nome, né? Nós temos grandes nomes. Temos grandes nomes no Senado, temos grandes nomes na Câmara dos Deputados e no próprio governo federal, por exemplo. Eu defendo o Paulo Guedes até debaixo d'água. Eu acho o Paulo Guedes um homem honesto, com um pensamento econômico corretíssimo, que está ali segurando as pontas para tentar colocar a economia nos eixos. Tem uma equipe econômica fantástica. O presidente do Banco Central, neto do nosso Roberto Campos, que é famoso no nosso país, que eu tive até a oportunidade de comprar a biblioteca dele quando ele faleceu. Veja, o avô desse rapaz, porque é uma família, né? O Roberto Campos assinou o Tratado de Bretton Woods, foi ministro dos governos militares, foi embaixador, ocupou as principais posições do governo brasileiro. Foi senador também. E quando ele morreu pobre. A viúva... Um estadista daquele calibre, né? Morreu pobre. Eu visitei o apartamentinho que morava a viúva e comprei a biblioteca dela porque ela precisava do dinheiro. Então, um homem que não roubou a vida inteira. Então, o neto desse homem, sabe? Eu conheço os filhos e conheço o neto. Eu sei que é gente séria. Eu sei que é gente que tem tradição de seriedade, de ética na família. Então, nós temos na equipe econômica do governo uma bela equipe econômica. Muito boa. Então, nós precisamos separar o joio do trigo. Em todos os poderes, nós temos pessoas que precisavam não estar lá e temos pessoas que precisavam estar lá sim. Nem tudo está perdido. Tem gente boa também. Então, eu acho assim, como que vocês, sociedade civil organizada, que se predispõe a fazer um movimento, a mobilizar pessoas, a conscientizar pessoas, vocês têm que ter bandeiras claras e têm que batalhar por essas bandeiras. E essas bandeiras, quanto menos ligadas tiver ao nome de alguma pessoa, não interessa se o nome é olho visto, se é Paulo Guedes, se é Bolsonaro, se é Lula, não importa o nome das pessoas, nós temos que ter causas. Nós queremos o fim do foro privilegiado, ponto final. Vamos lutar por essa causa. Nós queremos prisão em segunda instância, ponto final. Vamos lutar por essa causa. Nós queremos uma reforma política para não ter 30 partidos, ter 2 ou 3 e que sejam mais sérios. Queremos o fim desse monte de dinheiro que vai para o partido roubar. Aí eu concordo com tudo isso, senador, só que isso aí vai afetar o meu presidente, então aí eu já passo a não concordar, entende? Porque o meu presidente falou que isso não é bom, sabe? Eu tinha um Moro aqui no altar, aí o meu presidente falou que ele é um demônio, eu quebrei a imagem rapidinho e coloquei ali, não vou nem citar o nome de quem, né? Que aí virou... que é isso? É exatamente esse ponto que você... Esse processo de conscientização faz parte da política, faz parte da evolução de uma sociedade. O que eu estou dizendo? Vamos parar de acreditar em nomes, vamos acreditar em causas. Nós já nos decepcionamos com quantos? Com o Collor, com o Lula, com o Jânio Quadros lá atrás, o Temer foi processado, agora decepção com o Bolsonaro. Quando é que nós vamos aprender que não é o salvador da pátria que vai nos salvar? Que é a nação toda que tem que salvar a nação. Né? Que nós temos que pedir leis claras. Quando eu fui candidato, eu dizia assim, minha gente, eu quero ir para o Senado para mudar a receita do bolo. Pouca gente entendia isso. Eu digo, o Brasil parece uma grande cozinha, porque qual é a receita de Brasil? A receita do Brasil são, primeiro, a Constituição, depois as leis infraconstitucionais. Se você não mudar a receita, você troca o cozinheiro, o bolo é sempre igual. Nós temos que reformar a receita. Nós não podemos ter a nossa receita foro privilegiado.
tem que acabar com isso. Acabando com isso, as consequências disso são fantásticas. O Supremo acaba com esse protagonismo dele, ele perde o poder sobre o Legislativo, percebe? Porque daí o Legislativo não depende mais do Supremo, vai depender de milhares de juízes de primeira instância que vão condená-los. Isso muda a cara do país. Por isso nós temos que lutar por bandeiras. Mas lutar por bandeiras, você já tem que pensar mais, tem que ter mais cultura, você tem que ter um cérebro mais elaborado. Né? Acreditar no Salvador. Hoje, pensar, né? Esse pessoal que defende o status quo, eles se negam em pensar. Eles estão terceirizando o pensamento. Olha só, imagina só, eu vou pensar aqui numa catástrofe, tá? Se aprova o fim do foro privilegiado, o meu presidente, a família inteira vai preso e os amigos também. E aí o PT volta. Olha, o que vai acontecer com o Brasil? E nós vamos virar uma Venezuela, vamos ser... Olha a linha de raciocínio que colocaram. Mas, Celso... é porque foi criado muito esse antagonismo entre esquerda e direita. Isso, para mim, é um grande erro, um grande absurdo. Eu costumo falar que esquerda e direita são estradas vicinais e esburacadas. Só existe uma, aquele tapetão, sabe? Que você pode dar 200 por hora. Se vocês me permitem, eu só queria fazer uma observação. Olhe para a Alemanha. Vamos esquecer um pouquinho o Brasil. Olhe para a Alemanha, um dos países mais civilizados do mundo, com os maiores gênios na física, na matemática, na filosofia, nas artes. Um exemplo para a humanidade. Um exemplo, como era, né? Elegeu Hitler. A maioria do povo alemão votou no Hitler. Até hoje você tem gente que quer a volta do Hitler na Alemanha. Então, me desculpe, a burrice não é um privilégio dos brasileiros. Ela está no mundo inteiro. A maioria do povo venezuelano elegeu o Maduro. A maioria do povo pediu que Cristo fosse crucificado. Pilatos lavou as mãos, mas a multidão queria solta Barrabás e crucifica esse. Então, a opinião coletiva, primeiro, ela não é critério de verdade. Não é critério de verdade, nunca foi. E segundo, a opinião coletiva, graças a Deus, muda. E muda pela ação das pessoas mais evoluídas, que pensam e que resolvem falar e, às vezes, até se colocar em sacrifício. Lembre-se que Giordano Bruno foi queimado na fogueira porque defendia as ideias de Copérnico e a igreja mandou queimar porque ele dizia que a Terra era redonda e girava. O que nós temos hoje em dia? Nós temos terraplanistas ainda. Nós temos terraplanistas ainda. Então, sempre você vai ter um percentual de idiotas no mundo. Sempre você vai ter. E não só no Brasil. Em todos os países você tem um percentual de idiotas no mundo. A internet colocou um microfone e uma câmera na mão de todo mundo. E muitos deles hoje saem sendo portadores da verdade. Eles têm câmera e microfone e saem dizendo as suas besteiras como se fosse verdade. E encontram outros. A internet permitiu que eles se juntassem. É um fenômeno que nós estamos vivendo. Mas uma quantidade enorme de imbecis sempre existiu em qualquer país do mundo. E em qualquer época da história. Nós não podemos nos desanimar com isso. Temos que continuar lutando, falando com as pessoas que entendem, acreditando fortemente de que a maioria vai ser inteligente o suficiente para encontrar o caminho para que esse país saia do buraco em que se encontra, para que esse estado de coisas se mude, né? Mas é uma luta difícil, não é fácil para ninguém. Falar uma coisa agora, talvez seja o mais desagradável de hoje, tá? Mas eu tenho que falar. O nosso tempo está se esgotando, então eu vou pedir brevidade para todos. Essa é a pior notícia que nós temos hoje. Tá? É uma delícia a conversa. Nós temos aqui, ó. Eu acho que a Sandra vai voltar frustrada, a Dilana, eu, né? O restante da equipe que está aí em background, né? Com as antenas ligadas também, mas desde já eu tomo a liberdade, em nome da equipe Fênix, tá? Em nome do Estado brasileiro, de cobrar. Isso não é um convite, isso é uma intimação
senador, para que o senhor volte, tá? Nós vamos agendar aí mais para frente, porque nós vemos que nós temos muito que discutir, nós temos muito que aprender, né? E eu gostaria aí, se vocês concordarem, né, a Dilana e a Sandra, sobre a bomba de ontem, né, que a gente pudesse concluir com essa decisão do Supremo, quanto que nós tomamos de fôlego nisso, vai dar para nadar mais alguns metros ou a gente vai conseguir chegar na praia e ainda se secar e falar, ó, conseguimos sair desse mar de lamas que estavam nos jogando. Gostaríamos de ouvir a sua opinião, senador. Celso, deixa-me te dizer, eu fui testemunha de defesa do Deltan Dallagnol no processo no Conselho Nacional do Ministério Público. E quando eu fui prestar meu depoimento, eu disse a todos eles o seguinte, veja do que eu era testemunha. O Deltan me arrolou como testemunha de defesa. E eu fui lá defender. Porque qual era a acusação contra o Deltan? A acusação era o seguinte, feita por Renan Calheiros, que foi candidato à presidência do Senado em fevereiro de 2019, quando eu tomei posse. A primeira coisa que fizemos foi eleger o novo presidente. E daí tinham vários candidatos, todos abriram mão em prol do Davi, porque pelo menos era uma pessoa até então desconhecida, e ninguém queria o Renan. A maioria não queria o Renan, que foi uma boa coisa, eu também fiz parte desse. Aí o Renan moveu esse processo contra o Deltan com a seguinte acusação. Foi por causa de uma entrevista que ele deu no Twitter que eu não ganhei para presidente do Senado. Foi uma interferência de um poder no outro. Aí, quando eu fui testemunha, eu disse a eles o seguinte, o Renan deveria processar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro fez uma declaração pública dizendo assim, Rodrigo Maia na Câmara, tudo bem, mas Renan Calheiros no Senado, nem pensar. E ele não processou o Bolsonaro. O governo Bolsonaro falou com cada um dos senadores e pediu o voto a favor do Davi Alcolumbre. Eles queriam o Davi Alcolumbre. Então, se um poder interferiu no outro, foi o executivo contra o legislativo. E não o Deltan, coitadinho do Deltan, não tem essa influência toda que atribui a ele. Muito bem. O Deltan eu conheço o Deltan do tempo de criança. Ele tem um episódio, quando ele foi vestibulando, só para vocês saberem quem é o Deltan, ele passou em primeiro lugar no vestibular da Universidade Federal do Paraná. Na época, o cursinho dava um carro de presente. Ele ganhou esse carro. Ele vendeu o carro e distribuiu para pessoas carentes. Está no livro dele, isso aí, o livro recomendo. Né? Eu vivi isso. Eu trabalhava no Positivo naquele tempo, eu vivi isso. Então, uma pessoa que tem essa história ser acusada, e pior, não é isso, o Conselho Nacional do Ministério Público ia acabar por condenar, porque as pessoas que estavam movendo tiveram influência para colocar essas pessoas lá no CNMP. Bom, então, diante de tudo isso, eu quero dizer o seguinte, a decisão, tanto do Fux, que anulou a primeira advertência que o Deltan recebeu, não é? Como a decisão do Celso de Mello, que suspendeu o julgamento, lavou minha alma. Foi uma coisa muito linda, foi uma coisa que me encheu de esperança, que deve encher de esperança a todos nós, e que provam que existem grandes juízes em Brasília. Existem canalhas também, mas existem grandes juízes. Não se pode nunca condenar o Supremo, não se pode nunca condenar a democracia, não se pode nunca condenar o poderoso. Condenem pessoas, não condenem a instituição, porque a democracia, com todos os defeitos, ainda é o melhor regime que o ser humano inventou. Não é mesmo? Então, a minha consideração final é, estou feliz, todos que torcem por um Brasil melhor estão felizes, o Celso de Mello vai se aposentar de uma maneira brilhante, é uma pena que ele se aposente, não é? É uma pena. Em algumas aposentadorias nós vamos festejar, a aposentadoria do Celso de Mello nós vamos chorar, porque dificilmente vamos ter outro no lugar dele tão bom quanto ele. Mas assim é a vida. E minhas palavras finais são, desanimar jamais. Atropelos vamos ter, tristezas vamos ter, derrotas vamos ter, mas se desanimarmos, de que vale a vida?
Nós acreditamos em vocês do poder público, né? Nós estamos, principalmente agora, vocês são a nossa esperança, senador. Vocês, os deputados, os bons que estão no Supremo. Obrigado, senador. Nós esperamos você de volta para ser cobrado, para nos esclarecer em muita coisa, tá? E para nos dar aí esse fio de esperança que você passou hoje. Gratidão. Namastê. Até sempre, senador. E boa sorte, sucesso no Senado. Obrigado. Um abraço.